Pessoal, vocês sabem que eu fiquei um pouco ali distante do canal no mês passado, mas eu vou explicar pra vocês o motivo. É que eu tava gravando o novo filme onde eu vou estrear, né, como ator principal, eu vou ser o novo Deadpool. Tá aqui, ó, uma imagem exclusiva do novo filme que eu vou estrear. Não, na verdade eu vou estrear o filme do Superman, tá aqui, ó, imagem exclusiva do filme, tá bom? O pessoal ali, cabeleireiros, figurinistas, conseguiram ali dar uma ajeitadinha no meu cabelo, olha só. Fiquei até forte no filme, vocês vão ver que vai ser um filme muito bom. Não. É brincadeira, pessoal. Eu não sou ator de Hollywood, na verdade. Eu tava fazendo turismo espacial, olha só. Tá aqui essa imagem de eu, né, de mim. De mim aqui na Lua, tá? Eu até levei uma bandeirinha do Brasil para colocar lá no lugar da bandeira dos Estados Unidos. Infelizmente, os Estados Unidos imperialistas disseram que eu tinha que usar a bandeira deles no meu braço, tá bom? Dá pra ver que eu tô sem capacete, isso realmente ocasionou um probleminha, tá bom? Mas logo em seguida eu achei meu capacete, coloquei, minha barba ficou um pouquinho pra fora, tá? Mas vocês sabem, né? Problemas ali, né? Que só quem é turista espacial tem. Não, brincadeira, pessoal. Na verdade, o que eu tava fazendo mesmo era me preparando pro próximo campeonato brasileiro de powerlifting. Tá aqui, ó, uma foto minha treinando, vocês já estão vendo, né, que eu tô ficando já bem bombado, tá? Deixei a barba crescer também, né, pra completar o visual, então eu já tô quase pronto, tá? Tô quase pronto o campeonato mês que vem. Não, brincadeira, pessoal. Na verdade, todas essas imagens foram geradas com o Flux, a nova IA que é a coqueluche do verão. Estamos no inverno, né? A nova IA que apareceu aí e pegou todo mundo de surpresa, tá? Que trouxe pra gente de volta a alegria que a gente não teve com o Stable Diffusion 3. Então, no vídeo de hoje, a gente vai aprender a fazer essas imagens com o Flux e com o nosso rosto, igual essa aqui, tá? Eu de feiticeiro ali, ó, feiticeiro do Flux. Então vamos pro vídeo que tem muita coisa para ser falada. E aí, pessoal, no vídeo passado a gente aprendeu a criar imagens fotorrealistas com o Flux, fotorrealistas de verdade, hein? Imagens que se você mostrasse aí para sua mãe, para sua mãe, ela não saberia que são imagens geradas por IA. Ela ia achar que era de verdade. Mas a sua mãe talvez não fosse facilmente enganada se não fossem fotos de um apresentador genérico qualquer num palco. E se fossem fotos suas, será que ela conseguiria saber que não é uma foto sua de verdade, mas que é uma foto sua gerada por IA? Pois é, no vídeo de hoje a gente vai aprender a treinar um LoRa, que é a nossa cara, no Flux. Vamos pro vídeo que eu vou te mostrar como. Pois é, já estamos aqui no ConfUI, mas não é no ConfUI que a gente vai fazer o treinamento do LoRa, né? Se você já conhece o meu canal há algum tempo, tem um vídeo bem antigo meu, onde eu mostro como fazer um treinamento de LoRa, só que no Stable Diffusion 1.5, tá? Stable Diffusion 1.5, IAzinha clássica, né? IA generativa, né? Para fazer imagens por IA. E o LoRa nada mais é do que como se fosse um plugin, um complemento, algo que você coloca em cima daquele modelo padrão para ele aprender a fazer imagens de um conceito que ele não conhecia antes, né? No caso, o conceito que a gente fez o treinamento na época foi Tata Werneck, né? Porque aqui nesse canal a gente gosta muito da Tata Werneck. Eu tenho um outro vídeo, esse aqui, onde eu fiz o meu LoRa, né? O meu LoRa também em cima do Stable Diffusion 1.5, eu consegui essas imagens aqui, que eram imagens convincentes, né? Dadas, né, as limitações, mas também strengths, né, forças do Stable Diffusion 1.5. Mas hoje a gente vai fazer o treinamento de um LoRa no Flux, né, que é uma nova IA que tem menos de um mês aí que foi lançada e que é fantástica. Olha só o tipo de imagem que a gente conseguiu gerar com o Flux no vídeo passado. São imagens que enganariam qualquer pessoa. Provavelmente 99% da população mundial olharia essa foto e diria que é uma foto real. E o desafio de hoje é a gente treinar um LoRa que é a nossa cara. Será que a gente conseguiria enganar alguém criando uma fotografia nossa, né, com IA, e mostrando essa fotografia para uma pessoa que conhece a gente, e a pessoa olharia e diria, não, é você mesmo aí nessa foto? Pois é, então vamos fazer essa geração do LoRa. A ferramenta que faz o treinamento de LoRa é o Corria. Existe uma outra ferramenta que muita gente está usando, só que o Corria tem um segredinho. A outra ferramenta está necessitando
por enquanto, né, ninguém sabe o futuro, mas por enquanto, de uma RTX 4090 ou de uma 3090, porque ela requer 24 GB de VRAM. É VRAM pra caramba, você praticamente precisa ter a placa top de mercado para conseguir fazer o treinamento aqui na sua máquina, né? No caso, eu vou fazer aqui no meu computador. Mas o pessoal do Corria conseguiu, né, conseguiu um trunfo aqui. Se a gente olhar aqui nos branches, né, se você não sabe muito bem, o GitHub ele trabalha com branches. Então, o Corria está aqui, o projeto do Corria, tá? O Branch Master é a versão que todo mundo está usando. E esses branches que estão aqui é o que o pessoal está desenvolvendo ainda, que ainda não foi para a versão principal, não foi lançado, mas a gente já consegue ver. E aqui tem um branch chamado SD3, olha ele aí, Stable Diffusion 3, mas não é o Stable Diffusion 3, é o SD3 Flux 1. Então, esse é um branch que era para fazer treinamento de SD3, o pessoal meio que abandonou e disse, dá para reaproveitar para o Flux. E aí, eles começaram a fazer umas modificaçõezinhas aqui, né, para fazer treinamento de Flux. Agora, se você olha aqui embaixo, nessa pastinha de SD Scripts, é aqui que está o segredo. Olha só, aqui ele fala mesmo que vai precisar de 24 GB de VRAM, aí eles estavam tentando otimizar para 22 GB ali, não tem placa com 22, tá? É placa com 24. A minha placa tem 20, e aí eu fiquei triste demais, né? Porque, caramba, eu até tentei usar outra ferramenta, o Simple Tuner, e não deu certo, deu um out of memory, tava sem memória. Aí eu comecei a ler aqui, fiz umas perguntas ali na comunidade, ali no Reddit, e não é que aqui para baixo tem uma versão que funciona com até 12 GB, dá para treinar numa 3060. Eu ainda não testei na 3060, tá, pessoal? Que aí vocês estão pedindo demais de mim. Mas eu fiz um treinamento com a versão de 16 GB, que é essa aqui, olha só. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu instalei o Corria na minha máquina. Não, peraí, deixa eu mostrar para vocês. Eu segui o passo a passo aqui do Corria, né, de como instalar. No caso aqui, eu segui o do Linux, porque eu estou instalando no meu servidor de Ubuntu, mas a instalação para o Windows não é muito diferente, não. Então, eu dei um git clone, tá bom? No Corria. Então, eu copiei isso aqui, fui lá para o terminal, né, e colei, tá bom? Coloquei a pastinha aqui onde eu queria fazer a instalação, no caso, corria-ss, porque eu não gosto de underscore, eu gosto de traço, tá bom? E aí, eu não vou fazer, porque eu já fiz isso aqui. Mais uma vez que eu fiz, o Corria foi instalado aqui na minha máquina, tá? Então, ele ficou aqui, ó, instaladinho aqui na minha máquina. Só que ele estava no branch main, que era o branch principal. Vamos voltar ali no GitHub. Ele estava nesse branch aqui. E aí eu precisava mudar para esse branch aqui, porque é aqui onde estão as alterações que o pessoal fez. Como que faz isso? É fácil, é só dar um git espaço checkout espaço e o nome da branch, sd3-flux.1. Feito isso, ele trocou para a branch do SD3 Flux 1. Aqui ele está dizendo que eu já estou na branch, né? Porque eu já estava, mas vocês vão ter que fazer isso. E aí você dá um chmod mais x no arquivo setup.sh, tá bom? E aí você consegue começar a executar esse arquivo. Esse passo não precisa fazer se você está no Windows, lá vai ter um setup.bat. Mas aqui no Linux vai ter um setup.sh, que é esse aqui. Se a gente der Enter, ele vai começar a instalação. De novo, eu não vou fazer, porque eu já fiz. Mas aí é só você esperar mais ou menos uns 10 minutinhos que a instalação vai ser concluída. Feito isso, você tem que ativar o ambiente, né, o Virtual Environment do Python, você faz aqui com source, venv/bin/activate. Pessoal do Windows é um pouco diferente, é /venv/. Eu vou colocar o comandinho aqui porque eu esqueci, eu não sei de cabeça, mas eu vou deixar o comandinho tanto do Windows quanto do Linux. E aí começam as pegadinhas, por quê? No Corria, ele vem por padrão com o CUDA 12.1, né? Que é, se eu não me engano, é o PyTorch 2.1. Vamos dar uma olhada na página do PyTorch. Tá aqui. Por padrão, ele vem com o PyTorch 2.1, mas essa versão nova precisa do PyTorch 2.4. Então você vai ter que copiar esse comando aqui e rodar ele em cima do
./setup.sh que já tinha sido feito. Eu também vou colocar o comandinho aqui, porque esse negócio é meio complicado. Tá aqui, o comando é esse, ó, pip install torch 2.4.0, tá? Então, vocês vão ter que copiar esse comando e colar, tem que ser depois que você faz o ./setup, tá bom? Outra coisa que precisa instalar o CUDA 12.4, tá bom? Eu tinha o CUDA 11.8 e CUDA 12.1, aí eu tive que instalar mais um. Como que instala o CUDA? Agora eu não sei se eu falei 14, eu falei errado, é CUDA 12.4, tá bom? Como que instala o CUDA? Aqui, eu vou deixar esse link também na descrição. Como eu estava fazendo no Linux, eu vim aqui, escolhi Linux, x86, escolhi Ubuntu, tá bom? E escolhi a versão do Ubuntu 22.4 e escolhi a opção Run File Local, tá bom? Que basicamente faz um wget para baixar um arquivo gigantesco com o CUDA e depois você faz a instalação com esse outro comandinho aqui de baixo. O negócio é chato, né, de fazer. É meio chato mesmo, mas a gente é nerd e eu tenho certeza que uma boa parte de vocês que estão vendo esse vídeo vai fazer. CUDA instalado, então a gente pode verificar aqui, olha só, com nvcc-version, e a gente vê que está na versão 12.4. Então agora é hora de rodar o Corria. Mas olha só, não dá para rodar aqui na pasta raiz do Corria, você tem que entrar naquela pasta de SD Scripts. E olha só, eu já fiz um script que é um script de treinamento para Flux, para placas com menos de 24 GB, em torno de 16, tá? Então funcionou com a minha de 20, mas de 16 funcionaria também. Eu vou deixar esse script para os inscritos, tá bom? O script é esse aqui, então já está tudo prontinho, vocês só vão ter que mexer, tá? Nos paths, né? Então, nos caminhos de onde está baixado o FluxDev de vocês, aqui na minha máquina é /home, /raw, /assets, tá bom? Provavelmente na máquina de vocês está em outra pasta, provavelmente não, com certeza, tá? Porque o usuário de vocês não é RAW, tá bom? Então, vocês mudam o caminho de onde está os clips e de onde está o Flux. E, óbvio, vocês vão ter que criar um dataset. Então, eu também já criei um arquivo aqui, ó, de dataset, tá bom? No meu caso, eu também criei uma pasta, tá bom? Onde tem o meu dataset de treinamento, que são as minhas fotos, mas vocês vão colocar as fotos de vocês, né? Vocês não vão colocar as minhas fotos. Então, vocês vão apontar para o diretório onde estão as fotos de vocês e vão mudar o token. No meu token aqui ficou HNA, que é hoje na IA. Vocês podem escolher qualquer outra palavra aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês o que é um dataset. Dataset é isso aqui, olha só, são imagens, que no meu caso, são imagens que eu tirei com o meu celular, imagens de mim mesmo, eu só redimensionei elas para formato quadrado 512 por 512, olha só, 10 imagens, todas focadas no meu rosto, com diversidade de roupas, de cenários, tá? Até de expressões, algumas sorrindo, algumas mais sério, tá bom? E aí, eu gerei captions para essas imagens. O que são captions? São arquivos texto com o mesmo nome do arquivo da imagem. Então, se a imagem é hna-001.jpg, o caption tem esse mesmo nome, só que .txt. E o que tem escrito neles? Olha só, uma descrição da imagem. Então, por exemplo, olha essa imagem aqui, que é a primeira imagem, HNA Man, né? O homem HNA, com barba e bigode, tá usando uma camiseta branca e óculos escuros e blá blá blá. Então tem a descrição completa da imagem. Como eu gerei isso? Eu gerei com o Florence e eu explico tudo nesse meu vídeo aqui, tá bom? Então veja lá como fazer a instalação do Florence no ConfigUI para gerar captions de imagens. Esse vídeo não é para qualquer um, né? Eu vou mostrar em outro vídeo um jeito mais fácil de treinar. Só que esse aqui é o modo raiz, para treinar de graça local no seu computador. Então vamos continuar. Acompanha comigo, tá bom? Que você precisa pelo menos entender os conceitos. Tudo pronto, é hora de começar o treinamento. O que eu precisei fazer até aqui? Instalar o Corria, rodar o setup, instalar a versão CUDA 12.4, instalar o PyTorch, né, que vem junto com essa versão, deixei os comandinhos todos aqui, criar o dataset, criar os captions. E os dois arquivos, né, o que descreve o dataset e o arquivo do treinamento, né, que roda o treinamento, vou deixar para vocês já
tudo prontinho para quem quiser se embrenhar nesse mundo do treinamento local de Flux. E agora sim, esqueci de uma coisinha, preciso carregar o Virtual Environment, tá bom? Então carreguei, volto lá para a pasta de scripts e lá dentro é que eu coloquei o meu arquivinho de treinamento, dou um Enter aqui e o treinamento vai começar. Olha só, um monte de log sendo cuspido na tela, tem arquivos, né, safe tensors, né, os modelos sendo carregados para a memória, né, tá fazendo aqui um encoding, né, em FP8, então vai uma loucura aqui para a gente conseguir treinar em menos de 24 GB de VRAM. Tá aqui, ó, já até falou ali que tá fazendo treinamento em FP8, tá bom? Daqui a pouco ele vai começar os passos, mas só para vocês terem uma ideia, o que que eu tenho? Eu tenho 10 imagens, eu pedi para que cada imagem, o treinamento faça 10 repetições em cima dessas imagens, então 10 vezes 10 é 100, e eu pedi um treinamento com 16 épocas. 16 vezes 100, 1.600, o que dá 1.600 passos de treinamento. Em quanto tempo executa 1.600 passos de treinamento no meu computador, com uma NVIDIA A4500 de 20 GB de VRAM? Demora mais ou menos 1 hora, tá bom? Eu pedi para salvar checkpoints a cada 4 épocas, mas eu já vou dizer para vocês, o checkpoint que ficou bom foi o final, com 16 épocas. Então, não tem jeito, a gente vai ter que esperar 1 hora. Olha só, ali já está contando, vocês estão vendo? 3 de 1.600, 4 de 1.600, então senta e espera, porque esse negócio demora. E uma vez que acabou a geração, você pega os arquivos lá da pasta de output do Corria, né, os arquivos Safe Tensors, e move para a pasta de LoRa do Conf UI, tá bom? Já deixei aqui, ó, tudo carregadinho, já está gerando a primeira imagem, tá? Usando o Flux Dev, né, versão quantizada em FP8, e o meu LoRa ali, né, o Flux LoRa HNIA. No prompt, eu começo com HNIA man, né, que foi o prompt, né, como se fosse o token, né, que eu usei lá nos captions da minha imagem. E olha só, já dá para ver a primeira imagem aqui, é eu como Deadpool, uma explosão nos fundos da imagem, tá bom? Ficou muito, muito bom. Realmente, esse LoRa para Flux é fantástico. A qualidade é muito, muito melhor do que os LoRas que a gente fazia, né, no passado pro Stable Diffusion, pelo menos os que eu fiz pro Stable Diffusion 1.5. E olha que aqui eu não estou usando nenhum daqueles truques, né, de mudar o guidance ou de aumentar a quantidade de steps. Tá vindo com 20 steps, guidancezinho 4, padrão, tá? E a imagem já está excelente. Vamos ver mais alguns prompts. Nesse aqui é para a gente testar algumas coisas um pouco fora da realidade, tá? Nesse aqui eu tô de Superman, né? Com uma fantasia de Superman e tô voando, então não é uma coisa simples de se fazer no prompt, né? Não é aquele prompt padrãozinho de uma pessoa assim, né? Tirando um retrato como se estivesse fazendo uma selfie. Aqui é eu voando, tá? Numa pose, né? Em pleno ar. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só, é quase uma selfie, só que uma selfie, né, do Superman voando, né? Ficou muito bom também. Realmente, esse LoRa ficou incrível. E olha, foram 10 imagens só. Essa outra aqui também é bem interessante, porque eu pedi um prompt de mim como astronauta na Lua e eu pedi uma bandeira do Brasil. Sabe aquela bandeira dos Estados Unidos fincada na Lua que a gente vê lá naquelas fotos lá da Apollo? Eu pedi a bandeira do Brasil e pedi uma nave também, tá? E eu lá na frente, né, de astronauta brasileiro, que nunca aconteceu, né? Porque a gente é terceiro mundo aqui. Não pode mais falar terceiro mundo, né, pessoal? É país em desenvolvimento. Então, olha só, essa imagem aqui também tá muito boa. A luz é exatamente aquela luz que tem na Lua, sabe? Que a gente vê nos filmes e fotografias clássicas, né? Tá muito, muito legal mesmo. Cara, é incrível isso aqui, incrível. Eu fiz uma outra que é para ver assim, será que ele consegue colocar meu rosto, mas num corpo completamente diferente? Porque até agora é meio que meu corpo magrinho, né? Então eu pedi aqui um corpo de powerlifter, sabe? Aqueles caras que erguem peso lá, que a gente viu nas Olimpíadas.
Então, vamos ver se ele consegue me colocar num corpo completamente diferente. E olha só, consegue sim, aquela iluminação de academia, né? Tudo meio apagado, assim, meio escuro. E eu lá, ó, bombado lá, erguendo um peso, ó. Ele aumentou um pouco minha barba, mudou um pouco meu cabelo, mas o rosto é o meu rosto, tá? 100%, 100%. E uma última imagem aqui para a gente trabalhar um pouquinho com texto, né? Porque vocês sabem que o Flux é muito bom com texto, né? Então, eu não tinha colocado texto em nada, vou colocar nessa aqui, tá? Tô pedindo ali uma fantasia medieval, tá? Pedindo um efeito de fumaça, né? Até para eu fazer minha brincadeira de que não é feitiçaria, é tecnologia. Então vamos lá. Eu de feiticeiro, né? Fazendo ali casting a spell. Olha lá. Ficou muito boa também, né? Pedi um castelo ali no fundo também, uma paisagem ali como se fosse da Irlanda. Cara, sem palavras para esse Flux e sem palavras para esse Lora. E é isso aí, pessoal. Eu sei que a maioria de vocês, às vezes, não tem os recursos, né? Não tem uma máquina, um computador, uma GPU para rodar, né? Essa tecnologia aqui, né? Que é o Flux. Alguns de vocês não têm ainda, né? A capacidade, não por nada, mas assim, é que é difícil mesmo, né? Rodar todos esses comandos de terminal, ficar instalando esse monte de coisa. Tem que ter um certo conhecimento ali para conseguir fazer esse LoRa. Então, vou fazer o seguinte: no próximo vídeo, eu vou fazer uma geração de LoRa para criar esse tipo de fotos, só que na nuvem. E aí vai ser de um jeito muito mais fácil. Não vai ser de graça, né? Vai ter que pagar uns cascalhos lá, porque ninguém te dá GPU de graça, né? Que você não tem esses olhos tão bonitos assim quanto você acha. Mas pelo menos dá para fazer e a gente vai ver isso lá no próximo vídeo. Agora vocês que são nerdão raiz mesmo, vão tentar, né, usando os scripts que eu vou deixar aqui, os comandos que eu vou deixar aqui, vão tentar fazer o LoRa de vocês, tá? Com o dataset de vocês. Coloquem aí nos comentários ou escrevam lá no nosso canal ali no Discord se vocês conseguiram. Deixa as imagens de vocês lá, tá bom? Por hoje é só. Se inscrevam no canal, deem like nesse vídeo, deixem um comentário, apertem no botão hype, tem um botão de hype agora, tá bom? E assista esses dois vídeos aqui. Aqui, eu vou deixar dois vídeos aí. Não é muito o que eu lhe peço, tá bom? Como diz o Legião Urbana. Até o próximo vídeo. Falou!